Olá. Quais os limites para a atuação do judiciário quando se trata do afastamento de pessoas ocupantes de cargos públicos? As regras devem ser as mesmas, mesmo para para os diferentes cargos eletivos? É sobre este tema que eu converso com os deputados Marcelo Ramos, do PL, Partido Liberal do Amazonas, e Gilson Marques, do Partido Novo de Santa Catarina. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara, em gravação especial pela internet. Eu começo dando umas boas-vindas aos deputados. Bem-vindo, deputado Gilson Marques. Obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa discutir esse projeto aí com o deputado Marcelo Ramos. Olá, deputado Marcelo Ramos. Seja bem-vindo ao Câmara Debate. Muito obrigado pelo convite. A alegria é recíproca. O Gilson é alguém que eu tenho muito respeito, muito carinho e aprendo muito com ele, inclusive nas nossas divergências, porque o diálogo é o instrumento da democracia e é um instrumento que nós dois temos valorizado muito. Deputado Marcelo Ramos, eu começo perguntando ao senhor. O senhor apresentou um projeto proibindo que decisões monocráticas dentro de um tribunal, ou seja, que apenas um juiz possa decidir por afastamento de ocupantes de cargos eletivos. Qual é a sua proposta exatamente, deputado? A questão é muito simples e é apenas de estabelecer simetria na nossa legislação. Veja só, a regra da lei da ficha limpa é que decisão colegiada e só decisão colegiada impede alguém de ser candidato. Agora você imagina, se só decisão colegiada impede alguém de ser candidato, como que uma decisão monocrática pode afastar alguém que já foi candidato e que está legitimado pela vontade popular? Então, é apenas tornar simétrico o nosso sistema. Se só decisão colegiada pode impedir que alguém seja candidato, só decisão colegiada pode retirar o mandato de alguém que já exerce o mandato eletivo. E faço isso de forma coordenada com a defesa do fim do foro privilegiado, que eu acho que o melhor caminho é acabar com o foro privilegiado e estabelecer que só decisões colegiadas podem afastar quem detém mandato eletivo. Deputado Gilson Marques, o senhor concorda com essa similaridade que o deputado Marcelo Ramos está propondo, se estabelecer com a lei da ficha limpa, que determina que o candidato só pode ser eleito, só pode ser punido se for por um colegiado, e no caso também a pessoa, depois de eleita, ocupando o cargo eletivo, também será afastada apenas por um colegiado? Não, eu não concordo e vou apontar aqui alguns pontos. O primeiro é de ordem moral, né? Eu gosto muito de um autor que se chama Friedrich Hayek. Ele diz que um liberal, o primeiro pensamento e a essência é a negação de qualquer tipo de privilégio. A partir do momento que você destaca uma categoria e diz que ela é imune a alguma coisa, você está concedendo um privilégio em detrimento a toda a população. O segundo ponto é que as características de uma liminar, elas são próprias, elas são totalmente diferentes de um outro tipo de decisão. Você precisa comprovar verossimilhança, que significa uma alta probabilidade de comprovação e uma alta probabilidade de condenação ao final da decisão. O segundo é o perigo na demora, porque a manutenção daquele parlamentar no cargo pode gerar risco para a população como um todo. E o terceiro é a reversibilidade da medida, que não existe nenhuma impossibilidade, se acaso essa decisão for equivocada, o parlamentar voltar ao cargo. E aí tem um ponto muito interessante, porque existe a possibilidade do parlamentar afastado ele fazer o recurso e, nesse recurso, demonstrar que aquela decisão foi equivocada e ele retornar ao cargo. Existe o agravo do instrumento, existem inúmeros outros tipos de recursos que é possível de se fazer no caso de uma decisão ruim. Agora, deputado Gilson Marques, só mais uma informação aí para o senhor colocar na balança. A proposta do deputado Marcelo Ramos trata de cargos eletivos em geral, mas a gente
no caso de deputados, hoje a gente já tem uma regra que é a necessidade de autorização da Câmara, o que não ocorre no caso de governadores especificamente. No caso de governadores, sua opinião é a mesma do caso de deputados? Sim, é a mesma. Inclusive, o próprio Witzel foi afastado por uma decisão liminar pelo ministro Benedito Gonçalves, do STJ, e aí depois ele apresentou o recurso e foi mantida essa decisão. E com relação a parlamentares, nós temos alguns históricos também. O próprio Renan Calheiros foi afastado por uma decisão do Marco Aurélio, do STF. A Flor Delis, digamos, uma situação, apesar de não ter sido afastada, ela responde o processo criminal no juiz de primeira instância, por um crime extremamente grave, não tem prerrogativa de foro. É um assassinato. Se acaso vingasse o projeto proposto pelo Marcelo Ramos, ela não poderia ser afastada por uma decisão liminar, por uma decisão cautelar, o que é um absurdo. A minha posição é confrontalmente contrária, porque, ao contrário do que alguns pensam, o fato da pessoa ter um mandato eletivo, ele precisa ter maiores responsabilidades e direitos iguais à população, e não o contrário. Então, esses são casos... O Wilson Santiago, a mesma coisa, ele foi afastado por uma decisão liminar e a Câmara acabou, inclusive com o relatório do Marcelo Ramos, aprovando ou não afastamento. A partir do momento que nós decretamos de que o parlamentar é imune à ação cautelar, ele é imune a uma liminar de afastamento, nós estamos aumentando o manto de proteção dos parlamentares. É um foro privilegiado plus. E aí é interessante, porque aí eu fui pesquisar o direito comparado, e existe um estudo da Câmara de Deputados, feito pelo analista Newton Tavares Filho, sobre foro de prerrogativa de função, e não existe nenhum país que eu tenha localizado, talvez o Marcelo Ramos possa nos informar, que tenha essa prerrogativa, esse direito, essa proteção contra medidas cautelares somente para parlamentares. Eu não localizei. O que tem, existe alguns países que têm foro privilegiado, uma boa parte com relação especificamente a impeachment, mas não existe em todos os países, e também conforme esse estudo, algum país que tenha uma proteção tão grande, que eu diria gigantesca, especificamente com relação às liminares ou ações cautelares. Lembrando que o projeto proposto pelo Marcelo Ramos, ele abrange tanto os casos de improbidade do artigo 20, como os casos do artigo 319 do CPP. Lembrando que o STF ele já enxugou em muito os casos de prerrogativa de função e de foro privilegiado, e agora muitos dos parlamentares, em muitos casos, são analisados no juízo de primeira instância, principalmente nos crimes que não têm relação imediata com o cargo. Então, realmente, é uma proteção que não faz sentido algum, mesmo da situação que existe de hoje, ainda assim é muito difícil afastar parlamentares que nitidamente cometem atos de corrupção, que é o caso, por exemplo, do Wilson Santiago, mesmo com a regra atual, não se conseguiu afastar ele. Imagina se nós aprovarmos um escudo, uma proteção gigantesca como essa. Agora queria ouvir o deputado Marcelo Ramos. Deputado Marcelo Ramos, essa medida pode ser vista como um privilégio para os ocupantes de cargos eletivos, como o deputado Gilson Marques citou? Eu quero primeiro falar com a autoridade de quem tem 10 anos de vida pública. Eu já fui vereador, já fui deputado estadual, sou deputado federal, já fui secretário de Estado, tenho 100% das minhas contas aprovadas por unanimidade e sem ressalvas, e nunca, na minha vida pública inteira, respondi nenhum processo. Tenho 0 processo em 10 anos de vida pública, já tendo exercido mandatos, tanto no Legislativo como cargos de confiança no Poder Executivo. Então, eu falo isso com a autoridade de quem não tem nenhum interesse ilegítimo em relação a essa matéria. Com todo o respeito que eu tenho, e faço questão de reiterar isso, com o deputado Gilson confunde conceitos básicos do direito. E quando você parte de premissas confusas, você chega a conclusões confusas. Primeiro, o deputado Gilson confunde a questão de decisões colegiadas
com a questão de prerrogativa de foro, que são coisas completamente diferentes. Depois, ele confunde liminares e cautelares com decisões colegiadas. Não há nenhum impedimento de que liminares e cautelares sejam deferidas por órgãos colegiados. O exemplo que ele bem cita, que é o exemplo do governador afastado Witzel, ele foi uma decisão liminar levada a plenário justamente pela repercussão de uma decisão monocrática afastar um governador do Estado. Então, você não dá benefício nenhum. Pelo contrário, você leva para os órgãos mais qualificados na justiça, que são os órgãos colegiados, as decisões. Porque o debate moral é um debate que nós podemos fazer aqui. Agora, o debate moral não permite nem ao deputado Gilson e nem a mim fazer julgamentos, porque os nossos julgamentos partem dos nossos conceitos de moral. Os nossos julgamentos partem dos nossos conceitos de quem é aliado e quem não é aliado na política. Então, esse não é um julgamento político, esse é um julgamento técnico-jurídico. Que você transferir para uma decisão colegiada significa você dar maior proteção não ao parlamentar. Esse benefício não é individual. Esse benefício é um benefício do mandato. É um instrumento da democracia, da legitimação da vontade popular. E eu não vejo o que atrasaria ou o que geraria impunidade você exigir, como exige na lei da ficha limpa. Eu quero renovar esse argumento, porque, para mim, ele é intransponível. Veja só, você só fica impedido de concorrer se tiver uma decisão colegiada contra você. Aí você concorre, é eleito, portanto, está legitimado pela vontade popular, com qualidades ou com defeitos, porque as qualidades e os defeitos dos parlamentares e dos homens públicos são as qualidades e defeitos da sociedade, que não é feita só por gente correta, né? Então, você, depois de legitimado pela vontade popular, pode ser afastado por uma decisão monocrática. Então, você não pode confundir conceitos. Então, os conceitos são muito claros. O que eu proponho não é uma proteção a um parlamentar, é uma proteção ao mandato, seja de um parlamentar, seja de um governador, seja de um presidente da República. E não importa se ele é meu aliado ou ele é meu inimigo. Importa que os mandatos precisam ser protegidos. Isso é regra da democracia. Agora, eu concordo com uma coisa em relação ao deputado Gilson, que nós precisamos acabar com o foro privilegiado. O foro privilegiado, que pode parecer benefícios para alguns, na verdade, ele tira o direito do contraditório, da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição. Porque, para quem tem prerrogativa de foro no STF, da decisão não cabe recurso para ninguém. Então, nós precisamos devolver todo mundo para a primeira instância e dar o direito de recurso. Inclusive, dar o direito de recurso, e eu considero que são ações coordenadas. O fim do foro privilegiado, o afastamento de mandato só por decisões colegiadas e também a PEC da segunda instância, garantir que o trânsito em julgado aconteça na segunda instância. Nós vamos dar mais segurança jurídica para as decisões, proteger legitimamente os mandatos e, ao mesmo tempo, combater a impunidade, dando mais precisão nas decisões, porque a lógica dos tribunais é justamente a lógica de decisões colegiadas se aproximarem mais do critério de justiça do que decisões monocráticas. Cautelares e liminares podem ser dados em decisões colegiadas. Deputado Gilson Marques, trazendo aí um pouco do que o deputado Marcelo Ramos falou sobre a estabilidade e sobre a proteção ao voto popular. O afastamento por uma decisão monocrática não acaba trazendo mais problemas se depois isso é revertido por uma decisão colegiada? Não é melhor esperar a atuação conjunta da Justiça? Vamos lá. Como eu disse, eu não vou refutar o argumento de autoridade e nem a alegação de confusão terminológica. Isso são falácias argumentativas. Mas vamos começar a rebater com relação à suposta similaridade com a lei da ficha limpa.
Na lei da ficha limpa, se diz que o candidato não pode concorrer se acaso ele tem uma condenação de segunda instância. Porém, essa decisão de segunda instância não necessariamente comprova o perigo na demora da condenação. Esse requisito essencial do perigo na demora, ele é típico de decisões liminares, de tutela antecipada, de cautelares. Então, são coisas diferentes. Com relação ao argumento de que é uma proteção ao mandato e não ao parlamentar, na minha visão particular, se protege o mandato afastando o parlamentar quando existem graves indícios ou grandes indícios de algum ato ilícito, ilegal, enfim, um crime grave, tem perigo na demora da manutenção do cargo e o afastamento é reversível. E essas decisões, elas, na grande maioria das vezes, elas não são revertidas em grau superior. Então, se protege o mandato se afastando, e não o contrário. E imagino que grande parte da população, e até mesmo os eleitores, no caso desse alto grau e possibilidade de condenação, a pessoa fique afastada até se comprove o contrário ou se ganhe o recurso, que, se ela tem razão, ela vai conseguir de uma forma rápida também. Outro argumento que eu gostaria de trazer é de que nós estaríamos criando, de novo, um manto de proteção, um escudo, e mais do que isso, uma porque não realizei em nenhum país que tenha adotado uma imunidade de decisões liminares ou monocráticas para pessoas com mandato eletivo. Veja bem, a Flor de Lis, mesmo que ela tenha sido pega em flagrante, ou mesmo que ela tenha confessado o crime, com o projeto aprovado, nós teríamos muita dificuldade de afastá-la, principalmente em uma decisão monocrática. Então, ela continuaria no cargo até se poder analisar essa decisão por um órgão colegiado, o que, para mim, com certeza não faz sentido. Deputado Marcelo Ramos, como resolver esse dilema? O deputado Gilson Marques levantou um ponto importante. No caso de uma situação extrema, que uma pessoa eleita confessa um crime comum, ou qualquer outro tipo de crime, ou situações assim em que não há, é praticamente impossível haver reversão, não está se dando proteção excessiva para essa pessoa? Primeiro, nós temos que entender que o Supremo já decidiu que qualquer afastamento de parlamentar depende de autorização da Casa. Então, o afastamento ou não do mandato, a prisão ou não, ela vai sempre depender de uma decisão colegiada da Casa Legislativa a qual está vinculado, do Senado da República ou da Câmara dos Deputados. Primeiro isso. E aí tem duas coisas que são importantes, porque as questões terminológicas e entender os conceitos do direito são fundamentais para que a gente forme opinião. Senão a gente forma opinião de natureza moral, mas da nossa moral, da moral de cada um. De quem busca vingança e de quem busca justiça. Eu sou daqueles que clamam por justiça. Veja só, o que a lei da ficha limpa proíbe de concorrer não é quem tem condenação em segunda instância, deputado Wilson. Vossa Excelência está errado. O que a lei da ficha limpa proíbe de concorrer é quem tem condenação de órgão colegiado. A condenação de órgão colegiado pode ser uma condenação de primeira instância, porque governador, por exemplo, já é julgado por um órgão colegiado em primeira instância. Deputado federal já é julgado por um órgão colegiado em primeira instância. Então, é uma confusão a condenação em segunda instância e a condenação colegiada. São coisas diferentes. Como também é uma confusão entender que, pelo projeto de lei que eu propus, não pode ser definida medida cautelar contra quem tem mandato eletivo. Não, não é isso. Não pode ser definida medida cautelar monocrática para afastar do mandato ou para prender. Isso depende de decisão colegiada. E a celeridade não tem a ver com a decisão ser monocrática ou colegiada. Não tem nenhuma relação com isso.
você pode ter decisões colegiadas céleres. Tanto que, resgatando o caso do governador Witzel, ele foi afastado monocraticamente num dia e confirmado no colegiado uma semana depois. Espera aí, essa decisão não deveria ter ido logo para o colegiado? Isso não daria mais segurança jurídica? Isso não aproximaria a decisão do que nós buscamos, que é a justiça? Então, o debate não é de celeridade ou de proteção. O debate é de aproximar a decisão do que nós queremos, que não é promover vingança, é promover justiça. E nisso eu tenho certeza de que eu e o deputado Gilson temos concordância. Óbvio que quem comete um crime precisa ser punido. Se é parlamentar ou governador, precisa ser punido mais exemplarmente. Agora, você não pode permitir, e isso efetivamente acontece na vida real, que decisões monocráticas sejam utilizadas como instrumento político às vésperas de eleição, como instrumento político de punir inimigos no confronto político dentro das cidades. Então, nós estamos dando uma proteção para todos e aproximando a decisão de um critério de justiça. Deputados, a gente está com o tempo se esgotando, então eu vou pedir que os senhores, a gente faça a rodada final aqui com as considerações finais de cada um dos senhores em 30 segundos. Deputado Gilson Marques. Eu concordo com o Marcelo Ramos que é diferente ser justiça e vingança, mas é justamente por isso que eu acho justo, mesmo no Conselho de Justiça, todo mundo está passível de uma decisão monocrática. Se não é justa ou se não pode ser justa para um parlamentar, ela também não deveria e não é justa para as demais pessoas da população. E o Marcelo Ramos também comentou de que grande parte da lei já está abrangida em virtude da decisão do STF de que demanda a autorização da Câmara de Deputados. Bem, se já está abrangida, então não precisaríamos novamente de mais uma norma concedendo mais um plus dessa proteção. Gostaria, por fim, agradecer o convite, agradecer ao Marcelo Ramos. Como ele disse no início, é sempre bom debater as ideias e quando a gente faz isso, a gente consegue melhorar em muito o nosso posicionamento e até muitas vezes se ver convencido por um argumento contrário. E eu até gosto quando eu sou convencido, porque é bom admitir que está errado e também melhorar sempre. Muito obrigado. Obrigada, deputado Gilson Marques. Deputado Marcelo Ramos, suas considerações finais em 30 segundos. Bem, eu quero primeiro agradecer a oportunidade desse diálogo e eu e o Gilson, a gente debater parece duro, mas é muito bacana, porque o Gilson já me convenceu e eu já o convenci em muitos temas, e eu acho que isso é a beleza da democracia. Foi um projeto que eu apresentei justamente no clamor daquela decisão democrática que afastou o governador Witzel. Eu estou absolutamente aberto para o debate, é um projeto que vai tramitar sem regime de urgência, nós vamos ter oportunidade de refletir sobre ele e acho que ele tem que ser debatido num pacote de ações. Fim do foro privilegiado, só decisões colegiadas para afastar o mandato e PEC da segunda instância. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade. Obrigada, deputado Marcelo Ramos. Nós chegamos ao fim desta edição do Câmara Debate. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Eu conversei com os deputados Gilson Marques, do Partido Novo de Santa Catarina, e Marcelo Ramos, do PL, Partido Liberal do Amazonas. Obrigada pela audiência e até a próxima edição.